Uau! Eu imagino Deus falando para mim: não te quero mais. Cuida da sua vida, amém? Olha, mas é só porque você nunca mais vai poder esquecer. Porque esse texto de Provérbios, pensa, Salomão foi o homem mais sábio que o mundo já conheceu. Deus deu sabedoria a ele, e a sabedoria dele deu todas as riquezas que o mundo poderia oferecer. Bom, dá para confiar nesse conselheiro, não dá? Agora, 24:10 de Provérbios diz: se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Vamos de novo, dá para ver se você celebra. Se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Vou te falar um negócio. Eu tenho um pouco de aleatoriedade. Sou estranho. O meu algoritmo do Instagram é estranho. Eu tenho vergonha de abrir para as pessoas. Meu Instagram assim, se eu abrir, a pessoa diz: que isso? Cobra, gente correndo, carro pegando fogo, não tem nada a ver. E aparece uns conteúdos que parece que é do nada. Eu tava esses dias, isso é na vida, eu gosto de ver coisa aleatória. Meus filhos são exatamente igual. Gosto de coisa que não tem nada a ver. Só que isso acaba atraindo algumas coisas, você acaba conhecendo. E no meu caso, eu tenho um negócio comigo. Se eu aprendo algo que não está na Bíblia, eu tento procurar para ver se a Bíblia concorda. Por exemplo, na época da faculdade que me formei, foi direito. No segundo semestre da faculdade, eu tive encontro com Deus. Então, durante toda a faculdade, eu olhava para aquilo que eu estudava e buscava na Bíblia para ver se estava concordando. E a lei brasileira, ela tem fundamento na palavra, na Bíblia. É sobre a bênção de Deus que a nossa negócio lá foi promulgado. Esqueci o nome. Constituição. Foi lá. E isso que eu andei 5 anos na minha vida com aquele vadimeco miserável debaixo do braço. Veja, estava ali na palavra. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Porque nada no mundo é novidade. Tudo a Bíblia já falou primeiro. Sim ou não? Obrigado. Já está na Bíblia. Então a gente ouve, por exemplo, eu estava lendo um livro esses tempos. É um livro, não vou fazer propaganda porque eu não estou ganhando nada. E aí ele diz que Freud, disse que o homem, quando se sente amado, se move com mais facilidade em direção ao seu futuro, ou acelera o crescimento na vida. Se o nosso problema é propósito, a Bíblia nos dá um propósito, entende? Agora, eu achei interessante. A gente está uma geração que a gente fala umas coisas meio esotéricas, meio assim, de vez meio estranhas, às vezes, não fala? Ai, que energia. As pessoas falam para mim: nossa, que energia boa você tem. Uau, Celeste. Eu sei que eu preciso amadurecer algumas coisas, mas eu acho engraçado. Nossa, você tem uma áurea, uma energia, que energia boa. Antes eu ficava assim: não, é presença de Deus, não é energia. Mas eu descobri que o ser humano tem energia mesmo. A gente emite uma frequência em hertz que é possível perceber. As pessoas percebem como a gente está, o que a gente está escondendo aqui dentro. Isso é a ciência que diz. Mas olha que engraçado. A gente sempre vai desconfiar, que a gente fica assim: nossa, que absurdo, que negócio é esse? Porque mexe com a gente. E aí eu fui estudar. Aí descobri uma tal de tabela do Dr. David Hawkins, que fala sobre a frequência energética que a gente emite e tal. Eu sei que fica meio estranho, você vai para umas coisas meio louca também. Aí é o tal da lei da atração, aquilo que você deseja, tal, não sei o quê. E aí você também fica meio perturbadinho também, não dá para acreditar em tudo. Mas eu achei interessante. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, peraí, o que eu sinto aqui dentro, as pessoas que estão fora conseguem sentir no ar o que eu estou vivendo aqui dentro?
Você já andou com gente que não precisa nem falar que você sente uma coisa ruim? A pessoa chega e você fala assim, arrepiou. Já viu? Irmão, eu tenho um sensor comigo de gente estranha, e a minha esposa tem um sensor de piriguete. É verdade. Eu tenho um sensor pra louquinho, irmão. Chegou, eu falei, mentiroso. A minha esposa, ponto, chegou, irmão, pode ser bonita, feia, tanto faz. Se ela falar, é bandida. Eu tô falando sério, irmão. E até eu aprender isso, eu sofri, porque eu falava pra ela, não viaja, não tem nada a ver. Tinha. Eu tenho umas histórias, irmão, de umas perturbadinhas aí que só Jesus. Aí a gente se protege. Paula vê todo o direct, eu nem... Tá lá, Paula vê tudo, WhatsApp, confusão, tudo. Justamente pra, assim, evitar os B.O. da vida, né? Mas é o sensor dela. Irmão, é impressionante. Ela sente. Deixa, eu não vou dar mais detalhe. Mas Deus já me livrou de uns laços através dessa menina, irmão. Vou te contar. Agora, veja, se a gente emite algo que a gente tenta esconder, significa que as pessoas sentem as nossas inclinações. Agora, como disse no começo, nada é novo, tudo está na palavra. Quando eu li esse texto, eu não precisei nem voltar na tabela de David Hawkins. Eu fiquei no texto de Provérbios. E aí você vai vendo a sequência. E o que ele vai dizer é: o que você pensa sobre como vai se dar a batalha determina como ela vai terminar. Eu vou ser mais claro com você. Olha o que a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Ou seja, ele está dizendo que o que eu penso determina a força que eu utilizo. Ou seja, nossa maior arma não está na mão, está na mente. Oh, meu Deus do céu. Os irmãos da energia, celebra comigo. Não está na mão, está na mente. Não, eu vou melhorar para os irmãos do Glória a Deus então. Melhorei para os irmãos da energia, eu vou melhorar para os irmãos do Glória a Deus. Veja, se o maior poder nosso não está na força do braço, mas na mente, a Bíblia diz que quando o Senhor governa a nossa alma, o que sai da nossa boca, que jorra do nosso coração, é doce e aprazível. Porque a Bíblia diz: do coração do homem são as saídas da vida. Só que quando a Bíblia fala coração, a Bíblia está falando de mente. Portanto, se tem o Senhor comigo, minha perspectiva é completamente diferente das dos outros. Eu até acho estranho que a nossa geração não reproduz muito isso, mas a geração de anterior, dos cristãos que antecederam a gente, eles tinham uma fé pública muito mais declarada. Eles tinham mais coragem de declarar o que criam, sabe? Eles falavam mais, eles apanhavam mais por conta do evangelho, eles defendiam mais. A nossa geração parece que está mais amena. A gente fala muito, a gente tem muito medo por causa do politicamente correto, de falar demais e perder o lugar de fala. A gente tem muito isso. Mas veja, se somos o que cremos, determinamos o que vamos viver. Mas veja, não vou falar da energia da tabela do David Hawkins. Vou falar sobre o que a gente acredita em Cristo que podemos viver. Sabe qual é o nosso maior problema? É que quando vem a circunstância difícil, a gente trava e a gente não consegue crer que Deus pode fazer alguma coisa. Quando o desafio é grande demais, a gente bloqueia, a gente paralisa, e a palavra que sai da nossa boca é: eu não vou conseguir, não vai dar certo, não é para mim, tem gente melhor. Ou seja, é o que a Bíblia está dizendo: se você se mostra frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Ou seja, se você crê que você não consegue, você não vai conseguir. Agora, se o problema é a nossa mentalidade, como que eu faço para recuperar isso? Como que eu faço para alterar essa frequência então que eu emito? E aí eu vou te falar, lindo: pensamento baseado na palavra.
Meu Deus, muito obrigado, irmã, pelo apoio. Meu Deus do céu, pensamento baseado na palavra. Você não se move mais porque dizem, você move pelo que a palavra diz. Você não se move mais pelo que criticam, você se move pelo propósito que Deus te deu. Você não se baseia mais na expectativa humana, você se baseia na promessa que Deus tem sobre você, entende? A perspectiva é outra, a fé é outra, a esperança é outra. Aonde todo mundo não enxerga o fim, você encontra um caminho para percorrer. É o tal aquele negócio de que o esperto, no dia que todo mundo chora, começa a vender lenço. A nossa visão muda. E eu vou te falar que isso é interessante. Quando a gente muda a mentalidade e a gente deixa a mentalidade de Cristo nos governar, na presença dos nossos inimigos, a nossa ousadia é diferente. Nos dias difíceis, a nossa ousadia é diferente, a nossa reação é diferente. Então, se sem essa mentalidade somos fracos, acovardados, quando Ele entra e domina o nosso coração, automaticamente a postura muda, as decisões mudam. Isso é tão poderoso que tem o poder para mudar a sua vida tanto que você não acredita. Quando nós declaramos o que cremos em Cristo Jesus com a nossa boca, começamos a ver com os nossos olhos o agir e o favor do Senhor em nossa direção. Então, veja, quando eu fiquei nisso, eu larguei a teoria de Hawkins e comecei a paralisar na palavra. E eu fui procurar histórias que demonstravam a mentalidade antes da batalha. Entende? Aí eu encontrei Davi. É maneiro demais. Davi olhou um gigante. Todo mundo diz o quê? Não vai. Ó céu, ó vida, ó azar, é grande demais. Davi falou, eu vou. Só que Davi era pequenininho, Davi era um garoto, mas Davi tinha uma visão positiva, baseada na palavra, que ninguém do exército hebreu tinha. O gigante ficou 40 dias desafiando, e no dia que o garoto chegou, ele olhou e falou assim, eu dou-lhe um pau nesse cara. Vamos melhorar. Irmão, acorda comigo. Todo mundo diz não dá. Quem é cheio do Espírito Santo, quem carrega um pensamento baseado na palavra, diz dá para fazer. A gente consegue. Agora, a parada é que quando a crise chega, é que esse teste acontece. A gente não sabe o tamanho da fé até o gigante chegar na história. A gente não sabe a capacidade que a gente carrega até a gente vencer uma batalha. A gente não sabe a coragem que a gente nutre até o ladrão entrar dentro da nossa casa, até alguém tocar no que a gente ama. Só que olha o que a Bíblia diz: se o que antecede a batalha te torna frouxo, o dia da batalha a tua força é pequena. Agora, se o contrário se torna verdadeiro, se você se mostrar forte, quem passa medo é quem te desafia. Irmão, eu vou ser mais claro e vai parecer estranho. Eu vou dar um conselho. Eu vou te ensinar Não, peraí. Como que eu posso dizer isso para você? Eu vou te ensinar a enganar o inimigo. Não, peraí. Irmão, se eu fosse você, eu ficava agora. Como é que eu engano o inimigo? Você engana assim, ó. O pau tá torando, o gigante se levantou, todo mundo tá, meu Deus. Você por dentro tá, meu Deus. Por fora, eu vou dar-lhe um pau nesse gigante, ele não vai aguentar um segundo comigo, eu vou vencer, Deus é comigo. Irmão, até o gigante olha e fala, caraca, esse homem é sinistro. Envergonhar o inimigo é olhar na cara do teu inimigo, na cara da tua circunstância difícil, do problema que te persegue, mesmo que por dentro você esteja morrendo de medo, a sua boca declara o que você crê, não o que você enxerga. Então, se a realidade diz você vai perder, a fé diz eu vou ganhar. Em nome de Jesus, essa circunstância não vai me parar.
veio para fazer você baixar a cabeça, mas você levanta a cabeça. Você faz postura de quem sabe que o Deus de Israel está com você e nada você precisa temer. Bom, eu preciso da história. Eu vi que vocês não acreditaram muito. Vocês ficaram assim: será? Não tenho eu te ordenado ser forte e corajoso? Não, peraí, irmão. Deus está falando com Josué aqui. Esse texto é quando Josué recebe o cajado de Moisés. Moisés era o homem que ia libertar o povo de Israel. Não conseguiu. Chegou um determinado momento que Deus disse: não vai entrar ninguém, não vai entrar você, vai entrar só os filhos dessa geração quando o último dela se for. Sobrou Josué e Caleb, lembra? Josué e Caleb foi com os espias, viram a terra, aquela coisa toda que você sabe. Só que ele era um servo, ele não era o dono da parada toda. Ele não era o sacerdote, ele não era a pessoa da missão. Ele foi chamado no 45 do segundo tempo para entrar e tinha que fazer o gol do campeonato. Quando Deus chama ele, Deus diz: agora é você que vai levar o povo para a terra prometida. É você que vai levar. Agora, quando ele fala isso, eu imagino que a cara do Josué está assim: mas eu sou o Moisés, que é o Moisés, não conseguiu. Como que eu vou conseguir? Aí Deus diz para ele: seja forte e corajoso. Veja, não, peraí, Deus não está falando que ele vai abençoar o Josué. Ele está falando: é para você ser forte. Você precisa ser corajoso. Senão eu não vou conseguir fazer. Entende? O que o David Hawkins falou anos e milhares de anos depois, Deus já tinha falado para Josué: ô Josué, acredita que eu estou contigo. Meu Deus. Ô Josué, levanta a cabeça, rapaz. Seja forte, corajoso. Eu vou falar até você ficar feliz. Seja forte, corajoso. Não importa a circunstância. Seja forte, corajoso. Aí calma. Não empolga não. Aí ele diz: nem fique desanimado. Meu irmão, peraí. Você tem uma missão gigante, você tem um bando de louquinhos que você tem que atravessar para a terra prometida. O caminho não é fácil. Você não era o dono da missão, veio para você, caiu no colo uma bomba gigante de um povo revoltado que se virava contra o Senhor toda hora. E agora você, o estagiário da parada toda, vai ter que levar todo mundo. Irmão, é tipo o tio da van. Quando as crianças vão entrando, tipo assim: eita Jesus da minha vida, por que eu escolhi isso para fazer? Cada um de um jeito, cada um pensa de uma forma. Se deixar, pula da janela do ônibus. Irmão, eu estou imaginando o Josué. A cara do Josué faz que Deus fale para ele: ei Josué, escuta o que eu vou te falar. Primeiro, seja forte. Segundo, seja corajoso. Terceiro, não desanima. Eita, gostei dessa. Vai lá e arrasa. Muito bom. O ser humano precisa ser estudado. Isso não está na Bíblia. A gente que inventou. Desce e arrasa. Irmão, agora, veja, se você tem medo, se você não acredita que Deus pode, se a tua fé não é suficiente, a tua força no dia da batalha será pequena. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. Agora, quando você ouve o Senhor está dizendo: ei, seja forte, corajoso, não desanima. Aí ele diz: e eu, o Senhor, te ajudarei. Você entendeu? A ajuda só vem depois que a postura muda. Deus não dá para o fraco. Deus não dá para o covarde. Deus não faz pelo injusto. Deus não faz. É ruim falar, mas os covardes, a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando. Os covardes não herdarão. Então, lindo, não há escapatória para você. É o que a palavra diz. Eu só vou fazer se a tua postura mudar.
Então, meu lindo, você quer viver o milagre do Senhor? Você quer ver o agir de Deus na sua história? Você quer que Ele entre na circunstância? O conselho dele é importante para você entender. Ele só entra quando a sua postura de crer e vivenciar com a palavra muda. Então, se você é covarde, se você não acredita, se você não se joga de verdade, o milagre não vai chegar. Agora escute, Deus está dizendo para o Josué: Josué, a tua postura muda e eu entro na história. Eu vou ler para você nunca mais esquecer. Então o Senhor disse para Josué: seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime, pois eu, o Senhor, serei com você por onde quer que você for. Não tenha medo, não desanima, creia com todo o teu coração que o Senhor vai entrar na briga por você. Levanta a cabeça, confia que o Deus que te chamou é poderoso para fazer muito além do que você pode pensar ou imaginar. E o favor do Senhor vai se derramar sobre você, e o gigante que parecia grande demais vai cair ao chão, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Irmão, o mundo vai chamar isso de visão positiva. O mundo vai chamar isso de pensamento positivo. Mas nós não chamamos de frequência, não chamamos de pensamento positivo, nós chamamos de fé. Eu vou reproduzir o que alguém daqui gritou: dá o passo. E ele coloca o chão. Não, eu vou te contar uma coisa e eu termino. A fé faz a gente fazer loucura. A fé, ela às vezes nos expõe à vergonha, porque a gente se move numa direção que não faz sentido para a maioria dos que nos enxergam às vezes. Mas quem tem fé tem uma visão que transcende o natural do ser humano. Então quem tem fé ora sobre coisas que nem sabe se um dia vai viver. Por exemplo, minha esposa, quando eu casei com ela dizia para mim: o meu maior sonho é ser mãe. Eu morria de medo, irmão, de não conseguir. Morria de medo. Mas quando o Senhor me fez entender que Ele era comigo, eu não orava mais para que eu tivesse, eu orava para que o Senhor abençoasse os meus filhos que iriam nascer. Não, você não entendeu, vou melhorar. Eu não orava para que o milagre acontecesse. Eu cria tanto que o milagre iria acontecer, que eu já orava pelo futuro dos meus filhos, já orava pelas noras, já orava pelo... Não, eu já orava. Eu vou falar uma parada para você. Eu e minha esposa, a gente foi morar numa kitnet quando casou, mas nós íamos nos apartamentos de rico da cidade. Verdade, nós ia lá, minha esposa entrava, ela tem cara de rica, ela pagava a conta. Ela entrava nos apartamentos e eu entrava atrás dela. Eu não entendia a postura dela, mas ela entrava no apartamento, o cara mostrava aqui: ó, esse apartamento top. Daí ela dizia: ih, essa parede aqui eu acho que eu quebro. Mano, não tinha dinheiro para pagar a porta do apartamento, ela estava quebrando a parede do apartamento. E aquilo me confundia. Eu dizia para ela: amor, como assim? Ela dizia: eu creio que um dia Deus vai nos dar, a gente vai morar num lugar maravilhoso. Eu creio. Parece loucura, mas veja, aquilo que você crê e declara com fé não é a energia que atrai, é o favor do Senhor que se derrama sobre você. Então, meu lindo, ficar de cabeça baixa não resolve. Peraí, confundi, vou melhorar. Ficar de cabeça baixa não resolve o problema de ninguém. Desistir não muda a vida de ninguém. Parar no meio do caminho não muda a circunstância que você está. Tentar retroceder não muda a distância
que você se encontra. Agora, quando mudamos a mentalidade que carregamos, absorvemos a identidade de Cristo que está em nós, a gente não volta, a gente não para, a gente não desiste, há sangue no olho, e aquilo que deveria vir para nos destruir, a gente acaba assustando, porque tudo está contra. A gente está dizendo: eu vou vencer, o Senhor é comigo, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Irmão, o inimigo fica confuso, fica tonto na nossa frente. Cara, eu não estou entendendo nada. Olha o tamanho da confusão, e ele está aí crendo, declarando. Ele vai viver coisas sobrenaturais, porque aquilo que ele crê, o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Você está entendendo? Agora, a postura vem antes do milagre. A história que eu vou falar para você: um dia, eu e minha esposa, a gente parou na frente de um apartamento pequenininho, de 40 metros quadrados, que estava na planta e tinha uma placa: em breve empreendimento e tal. Parou eu, minha esposa, um amigo com a futura esposa dele. Nós paramos na frente e falamos assim: vamos orar. Eu creio que um dia a gente vai morar nesse lugar. Eu e minha esposa, 2 meninos. Levantamos as mãos, não conhecia o nome da rua, não sabia direito o endereço. Passamos por um acaso. Levantamos a mão e começamos: Jesus, nós cremos que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Nós cremos que um dia o Senhor vai nos dar esse lugar. Jesus, eu quero morar aqui, Senhor. Eu achei maneiro a rua, eu gostei do lugar. Senhor, eu posso pagar essa conta, eu acredito que eu consigo. Então, Jesus, faz um milagre. Aí, olha só, tinha um telefone, peguei o telefone no outro dia e liguei. Liguei para a corretora. O nome dela é Raquel. Ô Raquel, se estiver me ouvindo, liguei para Raquel. Oi Raquel, tudo bem? A Raquel falou para mim: quanto você ganha? Aí eu falei: o que tá rendendo aí, irmão? Ela falou: oi, registrada? Não. Tem conta? Tem. Não tem nada não. Eu falei a minha realidade para ela. Ela falou assim para mim: infelizmente você não tem capacidade de comprar esse apartamento, não vai aprovar o seu nome. Mas ela não tentou. Ela só disse que não ia dar. Ela ouviu e falou: não vai dar. Eu falei: então tá bom, Raquel, beijo, me liga. Mas eu fiz uma oração. Eu declarei algo no mundo espiritual. E o tempo passou, 3 meses se passaram. Um belo dia, fui tomar café, comer um sorvete. Para o apartamento eu não tinha dinheiro, mas para o sorvete, 2 bolinhas. Estou tomando sorvete e o rapaz, o Roque, falou para mim: comprei um apartamento na rua Valdomiro José Borges, número 1219. Eu não sabia onde era. E era o lugar que eu tinha orado, na frente. E ele falou assim: e o corretor que me atendeu falou que aquele que eu indicar, eu ganho R$400 de comissão. Era grande o valor do apartamento. E ele falou assim: e quem dá o nome do apartamento foi escolhido vai ganhar mais R$200. Irmão, a calça de adolescente é mais de R$300. Só quem é velho pegou a referência, perdão. Aí ele falou assim: o nome do corretor é Aranda. Oi Aranda, fui eu que te liguei. Liguei pro Aranda, falei: ô Aranda, tudo bem? Tô com meu amigo aqui, ele falou do apartamento que comprou e eu queria ver se eu consigo comprar esse apartamento também. Ele falou: como que é a tua situação? Daí eu falei pra ele: isso. Aí ele falou assim: rapaz, é difícil, mas a gente vai conseguir. Irmão, mas eu não sabia onde era o apartamento ainda. Eu estava comprando sem ver. O que passava eu ia comprar. O que desce, irmão, o que desce. Eu ia comprar o que desce. Fazer o quê? Ele pediu meus dados, passou a minha ficha, irmão. Ligou para mim e falou assim: rapaz, passou. Aí eu falei: onde fica o apartamento? Valdomiro José Borges, número 1219, bloco 4, apartamento 301. Aí eu fui lá na frente, peguei o GPS. Lembra aquele GPS que era da Foston?
né? O rico tinha Tonton, o pobre tinha Foston. Coloquei. Irmão, quando eu entrei na rua, eu falei pra minha mulher, minha esposa: a gente já passou aqui, não passou? Ela falou: já passamos. E aí, irmão, Deus mudou a nossa vida. E o apartamento que a minha esposa entrava para ver, para derrubar a parede, a gente conseguiu morar num desse também. Irmão, tudo aquilo que a tua fé alcança, em nome de Jesus, você vai viver. Porque se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Fala para quem está perto de você: levanta a cabeça. Não é sobre a tua energia, é sobre a presença de Deus que está em você. Você é ilimitado, Ele é ilimitado. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque a tua fé, a tua palavra aumenta a nossa fé e faz nós levantarmos os nossos olhos e ver além de tudo aquilo que um dia sonhamos. Senhor, encoraja-nos. Senhor, nos envia para circunstâncias desafiadoras, mas que glorifiquem o teu nome e nos leve para novos níveis da nossa história. Deus, no nome de Jesus, nós queremos viver o sobrenatural. Nós não queremos viver uma vida ordinária, nós queremos viver uma vida extraordinária, Jesus. Uma vida cheia da tua presença, uma vida cheia de milagres, de testemunhos para contar. Deus, em nome de Jesus. Fala, Deus.
Bom, Evangelho, a gente vai para a parte mais da esperança, mas essa parte agora a gente vai começar no Velho Testamento, em Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13, diz o seguinte: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que eu darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. Mais para frente, versículo 17: E Moisés mandou espiar a terra de Canaã, e lhes disse: Sigam pelo caminho do sul, subam a montanha, e vejam como é a terra, como é o povo que ali habita, se é forte, se é fraco, se são poucos, muitos, e como é a terra que habitam, se é boa, se é má, como são as cidades em que habitam, se tem fortalezas ou não. Aí no verso de número 14, depois que chega a avaliação desses espias que foram ver a terra, diz o seguinte: toda a congregação ergueu a sua voz e clamou e chorou a noite toda. Você ouviu? Por conta de uma notícia, esse povo chorou a noite toda. O verso seguinte continua: E todos os filhos de Israel murmuravam contra Deus, murmuravam contra Moisés, murmuravam contra Arão. E aqui, o final, se você não sabe, foi aonde Deus perdeu a paciência de vez com o povo. Deus disse para o povo: vocês não vão entrar mais na terra prometida. Acabou para vocês. Vocês não vão entrar mais. Eu quero criar um panorama na cabecinha de vocês. Algo que faz muito sentido e que nós muitas das vezes não observamos, que de uma certa maneira nós somos muito o fruto daquilo que declaramos com a nossa boquinha, que a nossa língua tem muito poder sobre nós, a nossa volta, sobre a nossa história. O começo da história do Egito é Deus empoderando um homem para libertar um povo que era escravo, um povo que era... Você pode gravar isso no seu cérebro com bastante precisão. O povo era escravo. Pois bem, a Bíblia diz que Deus levantou Moisés. Moisés libertou o povo. E esse trajeto de deserto até a terra prometida, que era para demorar 15, 16 dias, demorou 40 anos. Só que aqui é muito no início ainda, quando Deus já perdeu a paciência. E a paciência que Deus perde tem um motivo. O motivo é: o povo ainda é escravo. O povo está vivendo a liberdade, mas a mentalidade ainda é de escravo. O povo já está no caminho da terra prometida, mas ainda está preso no passado. Ainda não perdeu o hábito da escravidão, ainda não perdeu o jeito, ainda não perdeu, sabe, os traços. Então o trabalho de Deus com esse povo nesse tempo de deserto é tirar o Egito de dentro deles, para poder colocar eles dentro de Canaã. Agora, nós podemos ter uma certeza, e essa certeza ela é absoluta e clara: Deus vai dar a terra prometida. Uau, glória a Deus! Vamos de novo então. Nós temos uma certeza quando o texto começa: Deus vai dar a eles a terra prometida. Amém. Agora, qual é o negócio? A mentalidade. Moisés, a pedido do Senhor, a pedido de Deus, Deus falou com Moisés: Moisés, você vai enviar espias à terra, e você vai ver algumas coisas. Lembra? Se a terra é boa, se existem fortalezas nas cidades.
como é o fruto, como é a terra. Era só isso. Deus não estava dizendo, vejam se vocês vão conseguir. Não, vejam como é o lugar que vocês vão entrar. O Senhor mandou, Moisés obedeceu, mandou os espias, e 2 deles eram Josué e Caleb. O detalhe eles foram, e a terra realmente era como a promessa havia dito, uma terra que emanava leite e mel. Uau! Só tinha um problema: moravam gigantes naquelas terras. Os soldados eram fortes, eram numerosos, e é nesse momento que os espias param de olhar a promessa e começam a olhar os empecilhos da promessa. Sabe, é nesse momento que os olhos dele perdem o foco, e eles já não estão mais olhando o mel que emana da terra, o leite que emana da terra, mas os soldados que moram em cima dela. Só que entendam que esse seria o problema do Senhor, não deles. Então, eles estão olhando somente para os problemas. E aqui, lindo, eu preciso fazer uma pausa dramática com você. Porque nós aqui e agora, você que está assistindo agora, talvez seja um desses homens que tudo que olha vê problema. Tudo que coloca na frente dos olhos tem um grande problema. Minha mãe dizia quando eu era pequeno: você transforma um copo de água numa tempestade. E essas pessoas são as pessoas mais difíceis de Deus conseguir fazer alguma coisa. E às vezes a gente essas pessoas. Deus tem a terra prometida, Deus tem um lugar maravilhoso, Deus tem um plano perfeito, e nós olhamos sempre para as pedras do caminho e achamos que a pedra é maior do que a promessa, que os inimigos são maior do que o nosso Senhor, que os problemas são intransponíveis. E Deus não está perguntando se o problema é difícil, Ele só está dizendo: dá uma olhada na terra que eu vou te levar, dá uma olhada na promessa que eu tenho para você, dá uma olhada no que eu separei para a sua vida. Sabe, Deus não estava levantando consultores para saber se ia dar certo ou não. Irmão, eu vou falar um negócio. No nosso tempo, se Deus mandasse alguém construir arca, não ia ser o tamanho do projeto. Esquece, irmão. A gente ia dar palpite. Fala assim: não, esse negócio aqui não vai dar certo não. Aumenta, diminui, bota gesso, bota um LED aqui por trás para os bichinhos se ver de noite. E Deus não pediu, mas a gente gosta de botar a mão onde Deus não mandou. A gente gosta de se meter onde Deus não mandou a gente se meter. Você está entendendo? Deus só falou para o povo: vai e olha. Pronto. Só que o povo não só olhou, o povo chegou. Está todo Israel esperando, Moisés esperando, Arão esperando, os 12 espiões voltaram. E aí, eu fico imaginando todo mundo, toda a terra, todo o povo assim, curioso. Porque a Bíblia diz que eles trouxeram um fruto da terra que era muito grande. Então está todo mundo assim: uau, é muito grande. E está todo mundo: nos conta o que vocês viram, por favor, fala como que foi o negócio, a experiência. E aí ele começa dizendo: bom, a terra emana leite e mel mesmo. Aí todo mundo: saímos do Egito, não foi à toa. Não foi à toa. A terra emana leite e mel. Ô irmão, Deus tem uma promessa para você. Aí o irmão do lado fala: mas você conta algo para sua família, às vezes dentro da sua casa, ou até para um amigo seu, o que você vai viver, e ele vai dizer: toma cuidado. Eu conheço uma história de alguém que era igualzinho você e faliu. Irmão, aí você fala que vai casar, o cara fala: que lindo. Só toma cuidado. Sabe,
Nós chamamos isso de gente pessimista, gente que tem a língua envenenada. A gente chega animado, e ele bota uma tonelada nas nossas costas. A gente conta uma história, Deus está fazendo, e ele, mas olha só, talvez você não tenha visto. Irmão, eu vou te falar uma coisa, isso é extremamente pesado para a nossa história. E o problema é que às vezes nós somos estes agentes na nossa própria vida. Sabe quando o povo começa a ouvir as histórias não são para motivar o povo dizendo: ei, bora, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo, a terra é boa, maravilhosa, temos uma palavra do Senhor, a gente vai entrar. Não, irmão, os homens são tudo, eles estão dizendo: não, esquece, vai dar, nossa, tem o gigante mora lá. E aí o povo já está tudo assim, ó, murchou todo mundo. Aí o Josué e o Caleb entram em ação, irmão. E eu amo esses dois garotos. O Caleb, mano, meteu o louco na hora. Eu sou apaixonado. A gente precisa de Caleb perto da gente. A gente precisa de gente como o Caleb. Calma, irmão, você nem sabe ainda como você vai. Vai que o Caleb é um problema também. Não, é que você já está junto comigo na história. O Caleb, irmão, eles estão metendo o sarrafo, né, que vai dar ruim. E meu Deus, o Caleb, irmão, entra de sapato aqui, ó. Cala a boca todo mundo. Ei, olha pra cá. O povo tá tudo murmurando já. Olha pra cá. Look to me. Mas tem que cuidar com essas motivação barata. Ai, tem que cuidar com esse povo que vai dar tudo certo. A vida não é assim. Irmão, vou dar um conselho bíblico para você. Sufoca isso. Entendeu? Expulsa para longe de você. Não aceita pessoas que colhem na sua história só para atrasar o que Deus tem para você, entende? Começa a limpar a área, começa a limpar o meio campo, começa a tirar da frente. Se existe alguém perto de você dizendo que o plano de Deus é difícil demais de acontecer na sua vida, começa a mandar ele para longe, porque senão você vai começar a acreditar e a língua envenenada vai envenenar você. É a loucura de tudo isso, sabe qual é? É que o povo sentiu o impacto. A Bíblia diz que o povo sentiu, irmão. Eles acreditaram, mesmo tendo Josué e Caleb dizendo: ei galera, esquece isso, Deus já falou que vai dar a terra para nós, a gente vai entrar na terra, por favor, levanta a cabeça. E o povo já era tarde demais. O povo já está tudo chorando. E a Bíblia diz que na manhã seguinte eles estão murmurando: por que tiraram a gente do Egito para morrer aqui no deserto? Que absurdo, estão falando mal já de Moisés, estão falando mal de Arão, estão falando mal do Senhor. E aí, irmão, não deviam, porque o próprio Deus falou assim: ah é? Então quer dizer que vocês esqueceram? Deus chamou Moisés: come on, vem cá, não vai entrar mais ninguém. Moisés: mas Senhor, aí vão dizer que o Senhor trouxe realmente o povo teu para matar eles no deserto. Aí Deus falou: pois também não vai entrar nem você. Irmão, se eu sou Moisés, na hora eu falo: Senhor, eu estou brincando, eu nem queria esse povo maluco em nada. Imagina, deixa eles aí, vamos nós. Só que já era tarde demais. Aí Deus diz o seguinte: vai entrar 2 garotos. Quem é? Josué e Caleb. Lindo. Na vida nós sempre vamos ter a opção de, mesmo vendo o que todo mundo enxerga, ter uma expectativa e uma visão diferente dos demais. Eu vou repetir para ter muita clareza, para você entender. Na vida, todos nós olhamos a mesma coisa. Toda visão ela é igual. Agora, a perspectiva sobre a visão muda de um para o outro. Tem aquele que olha e diz: bom, é impossível. Mas tem o que tem a visão com fé. Ele olha e diz: não, com Deus que eu sirvo,
eu posso todas as coisas. Você está entendendo? Eu vou melhorar. Tem gente que vai olhar para o seu problema e vai dizer, não dá para resolver. Mas Deus coloca um Josué e Caleb na tua história que diz, vai dar sim. Se Deus prometeu, vai acontecer em nome de Jesus. Porque no fim, meu lindo, só entra quem tem fé. Só vive quem acredita de verdade no Senhor. Por isso, a língua envenenada é perigosa, se nós tivermos ou se estiver perto da gente. Eu vou ser bem sincero com você. Eu sei que às vezes é difícil e dói um pouco, mas a gente é o nosso maior inimigo. Eu sei que a gente coloca a culpa no outro, mas a gente é o nosso principal inimigo. Porque parece que mora dentro da gente um negativista, sabe? Um pessimista. Ó céu, ó vida, ó azar. Quem aqui acorda com mau humor? Vamos de novo. Quem aqui acorda com mau humor crônico? Irmão, a maioria de nós não acorda a 100 por hora. A maioria da gente acorda a 30 por hora. E tem gente que acorda com a marcha ré engatada. Mas olha só, o detalhe da frase é quem acorda. Quem acorda já tem um grande motivo para estar de bom humor e feliz. Porque no mesmo dia que você acordou, milhares não acordaram. Mas aí que mora o negócio. A gente sempre esquece do todo. Então, quando eu digo que nós somos os nossos maiores inimigos, é que somos nós que nos desmotivamos. Somos nós que contamos histórias negativas para entristecer o nosso espírito. Somos nós que criamos as barreiras visuais para não viver o plano de Deus. Somos nós que envenenamos a nossa alma com palavras que entristecem o próprio Espírito Santo. Sabe, somos nós que colocamos empecilhos para tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Somos nós que, ao invés de olhar o lado bom das coisas, sempre estamos revirando para ver se encontramos algo negativo para contar. Somos nós. Eu sei que a gente terceiriza logo quando a palavra vem como língua envenenada, mas a língua mais envenenada é a nossa. É a gente que precisa calar as línguas envenenadas. É a gente que precisa ser como Josué e Caleb e dizer, ei, nada disso. Cala a boca, irmão. Não tem aquele vídeo no YouTube? Cala a boca em nome de Jesus. É a gente que tem que fazer. Só que qual é a dificuldade? É que às vezes a gente tem que mandar a gente. Cala a boca. Você entrou aqui reclamando? Manda você mesmo. Cala a boca. Tem gente que queria vir e não veio. Tu está aqui. Aproveita. É você que vai para o trabalho reclamando? Tem 1 milhão de gente querendo a tua vaga. Vai celebrando. Jesus, obrigado, Senhor. Mesmo que seja de passagem, o Senhor tem algo muito melhor, que eu não aguento mais esse lugar. Mas sabe, quando nós trocamos as palavras por palavras de bênção, nós começamos a abrir os céus sobre nós para vivermos coisas extraordinárias. Quando nós calamos o pessimismo, quando nós calamos aqueles que não creem, nós começamos a abrir um horizonte de fé e história incrível sobre a nossa vida, que nada nem ninguém consegue parar o nosso viver no Senhor Jesus. Eu vou te dar um conselho. Todas as vezes que os teus olhos físicos se tornarem mais fortes do que os teus olhares espirituais, alguma coisa você precisa fazer de maneira urgente.
porque a nossa carne sempre vai brigar com o nosso espírito, e a nossa carne sempre vai ser pessimista. Agora, se o nosso espírito vence a batalha, o nosso espírito consegue enxergar além do que os nossos olhos carnais veem, a briga está ganha dentro de nós. A carne vai dizer, não dá certo. O espírito diz, no nome do Senhor dá. Sabe, quem está à nossa volta diz, vai dar errado, mas o espírito que nos domina diz, eu estou contigo, vai dar tudo certo. Crê na palavra, lembra da promessa, você vai viver. Porque senão a gente vai viver uma vida toda cíclica no meio do deserto, com a terra prometida do lado, olhando para a terra prometida, morando no deserto. Comece a declarar palavras de bênção sobre você. Comece a usar a linguinha linda que Jesus deu para você. Pode começar agora. Começa a usar a linguinha que Jesus deu para você. Oh, lindo. Use a boquinha que Jesus te deu para abençoar a sua volta. Diga, Jesus, eu creio na tua palavra. Mesmo todo mundo dizendo que vai dar errado, o problema é deles. Se o Senhor disse que a terra é minha, eu vou entrar nela. Você está entendendo? Ei, diga para você, diga, pode aplaudir, fica feliz, bora! Ei. Coloca isso. Coloca isso dentro de você e enraiza como uma cultura da tua vida. Começa a abençoar a tua volta todas as coisas com palavras de bênção, sabe? A nossa palavra tem poder de vida e morte. Com uma palavra a gente consegue motivar alguém, mas com a mesma palavra a gente consegue destruir a fé de uma pessoa. Irmão, hoje um amigo meu me ligou que ia fazer uma live para eu assistir a live. 8 horas da noite. Quase que eu cancelo. Falei para ele, rapaz, eu tenho uma gravação bem na hora e eu estou preparando essa mensagem. Respondi ele, eu tenho uma gravação bem na hora e não mandei mais nada. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, você tem um poder com a tua palavra de declarar bênção sobre a vida dele, de fazer além do que você respondeu. Aí eu voltei pro WhatsApp e falei, meu lindo, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Deus vai ser contigo na live, as pessoas que assistirem vão ser extremamente abençoadas, vai dar tudo certo, Deus é contigo, amém. Olha só, me custou o quê? Nada. Mas com a mesma oportunidade que eu podia dar uma resposta fria, eu escolhi dar uma resposta que vai abençoar a vida dele. Irmão, se mudou alguma coisa, não sei, mas eu fiz a minha parte. A nossa boca precisa ser aquela que declara vida sobre as pessoas, sabe, que declara paz e saúde, que declara prosperidade sobre o outro. Ao invés de a gente ser as bocas que correm as más notícias, a gente tem que travar as más notícias e começar a contar as boas novas de Jesus, falar a boa nova, a esperança que há no Senhor Jesus. Se alguém está dizendo que vai dar errado, começa a declarar, não vai dar certo. Não, se Deus falou, vai dar certo. Fala sobre você, fala sobre a sua casa, os teus filhos, tudo uns problemas, os meninos tentados. Começa a declarar, meus filhos são abençoados. Tenho vontade às vezes de mandá-los para a casa da avó de maneira definitiva, mas a nossa palavra tem poder. Como isso termina? Simples. Ninguém entrou na terra prometida, só Josué e Caleb. No fim é você que escolhe o que você vai viver, e o que você fala vai determinar muito sobre isso. Você quer viver o plano de Deus sobre a sua vida, sim ou não? Então diga, Jesus, pois é, mas irmão, é tão gostoso isso. E verdade, irmão, isso é terapêutico. Irmão, mandar alguém ficar quieto em nome de Jesus é maravilhoso. Você não tem noção. Quando você cala as vozes que te atrapalham, resta apenas uma voz. Quando você tira todas, resta apenas uma. Você sabe essa voz qual é? É a voz do Senhor.
Então agora, lindo, tira o veneninho da língua, coloca no potinho, joga no lixo, manda embora e usa tudo isso para abençoar a tua história, abençoar a tua família, abençoar os teus filhos, abençoar os teus negócios, abençoar a tua empresa, abençoar tudo. Lembre-se, essa história podia ser tudo diferente. A gente hoje poderia ler um texto bíblico muito diferente. A gente poderia ler essa história. Chegaram da terra prometida os espiões e disseram ao povo: gente, é muito melhor do que a gente imaginava. Todo mundo, sério? Aham. E os frutos? Nossa, incrível, vimos 2 homens gigantes carregando um cacho de uva. Sério? Aham. E aí, conta mais. Não, esquece, vocês não vão acreditar. Tudo que Deus disse, perfeitinho. A terra emana leite e mel. Sério? Aham. Tá vendo? Olha só. Fala alguma coisa difícil. Não precisa nada. Aí alguém no meio do povo, por exemplo, ia ter um vida louca lá, que ia falar: e os inimigos? Oh amado, tua palavra é mais poderosa do que tudo. Teu nome está acima de todo nome. Tudo que o Senhor disse vai acontecer. Cremos na tua palavra, cremos na tua promessa, Jesus. Não importa o que dizem, não importa o que os nossos olhos enxergam, se o Senhor diz que vai acontecer. Diz o seguinte: e ele foi ao seu pai e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou. Quem é? És tu, meu filho? E Jacó disse para Isaque: sou eu. Eu fiz de acordo com o que você me ordenou. Bom, eu vou ser bem direto com você. Essa é uma história mentirosa. É uma história de um homem que está enganando o seu pai, chamado Isaque. Você vai ver que o nome de Isaque, de Jacó, é citado várias vezes na Bíblia. Quando Deus aparece para Moisés na sarça, Deus vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Só que como a Bíblia é perfeita e ela não erra, ela é clara em apresentar todas as partes da história, inclusive aquelas que são difíceis. E a história que nós lemos é a história de Jacó, que vai ser um dia chamado de Israel. Só que agora, como Jacó, ele é um enganador e ele está enganando seu pai. A história é essa: Isaque está velho, está cansado, sua vista está prejudicada, e ele tem 2 filhos, chamados Esaú e Jacó. E no final da sua vida, ele deseja abençoar o filho mais velho, a bênção da primogenitura, e o nome dele era Esaú. Porém, quando a mulher de Isaque, Rebeca, porque tinha uma preferência por Jacó, ouve isso, corre para Jacó e diz: Jacó, seguinte, o seu pai vai dar a bênção para o seu irmão. E aí Jacó diz: mas então o que eu vou fazer? Ela disse: eu tenho uma ideia. Ele pediu para que busque uma caça no campo, prepare e ele vai abençoar. E aí Jacó diz: pois é, mas ele tem os braços peludos. E começa a dar as características de Esaú. E Rebeca diz: a gente vai dar um jeito. Então esse homem se passa pelo irmão, se apresenta na presença do pai e diz: sou eu, Esaú. Mas ele não era Esaú, ele era Jacó. Esse homem é um mentiroso, é um enganador. Então ele engana o pai dele, e a bênção da primogenitura vem sobre ele. A primeira coisa que nós sentimos, é óbvio, é uma agonia de uma mentira, quando principalmente se trata de um homem de Deus, que é Isaque. Só que aí tem um negócio. Quando você lê a Bíblia e você começa em Abraão, você vê que Abraão tinha o mesmo problema. Abraão é o avô de Jacó, mas também foi mentiroso. E aí você olha para o filho de Abraão, Isaque. Isaque tinha o mesmo problema, ele era um mentiroso. E aí quando chega em Jacó, Jacó também é um mentiroso.
Isso é o resumo da vida de muita gente. Nós basicamente somos aquilo que foram antes de nós chegarmos. Não bem que não existe nada de novo debaixo do céu. Aonde houve fracasso, o fracasso é sequente, é subsequente. Aonde houve dores, as dores são subsequentes. Então, a avó, o pai e o filho, todos seguem a mesma linha, a mesma história. E isso é a dor do nosso tempo. É como se estivéssemos presos em semeaduras que não fomos nós que semeamos. É como se nós tivéssemos que colher de um jardim aonde nós não plantamos, aonde nós não regamos, aonde nós nem sabíamos o que havia sido plantado. E é nesse momento que se levanta uma expectativa. Isso é maldição hereditária. O que se quebra quando vamos para o Novo Testamento? Porque em Jesus a Bíblia diz que a carta de dívida foi rasgada de alto a baixo, e não existe nada mais que possa nos condenar. Não existe. A história dos seus pais não tem poder para condenar a sua. A história dos seus avós não tem poder para condenar a sua vida. Meu Deus, eu preciso de 30 irmãos crentes, cheios do Espírito Santo, para receber essa palavra. A história de quem veio antes não tem o poder de condenar a sua história. Mas a pergunta é: por que então que somente reproduzimos? Aonde está o problema de tudo isso, sabe? E aí, meu lindo, bom, quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para Abraão, Abraão é o pai da fé. Ele é um homem de Deus. Quando olhamos para Isaac, ele é um homem de Deus. Quando olhamos para Jacó, ele é um homem de Deus. Veja, eu me incomodo com esse fato, sabe? De que Abraão, que mentiu para salvar a sua própria pele, que falou que Sara era sua irmã para que não morresse, esse homem é um homem de Deus. Que Isaac, que também para salvar a sua própria pele, falou que a sua esposa era sua irmã. A mesma mentira, a mesma história, o mesmo sistema de egoísmo, sabe, de autoproteção, onde só você é protegido e todo mundo fica descoberto. Meu Deus, esse homem é um homem de Deus. E aí eu olho para Jacó, e Jacó está reproduzindo. Só que veja, a consequência não é só de quem reproduziu, é de quem semeou. Porque nesse último caso, o alvo da mentira é alguém que mentiu primeiro. O caminho que ele se ensinou voltou contra ele. Então agora é como se fosse uma via dupla. Jacó mentiu, mas Isaac não tem como reclamar, porque fez igual. É como se nós não tivéssemos autoridade para ensinar quem vem depois, se nossas condutas são totalmente contrárias aos nossos ensinamentos. E aí nós olhamos para a palavra, e a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e ele crescerá e não desviará dele. A diferença crucial desse texto é a palavra no. Ensina no caminho, não é ensina o caminho. Não é o que você aponta, é o que você faz. E o que você faz é muito mais poderoso do que aquilo que você aponta. Eu vou evoluir na mensagem, vamos correr. Porque o problema do nosso tempo é justamente coisas que foram semeadas dentro de nós e nós nem sabemos que elas estão aqui. Mentiras que foram nos contadas e que a gente nem sabe que elas estão aqui. Nós reagimos de acordo com essas mentiras, mas não sabemos por que fazemos do jeito que fazemos. Olha, se você observar de maneira rápida a sua volta, você vai descobrir que está cheio de gente destruída por dentro. Nós só não sabemos de fato porque nós não entramos a fundo na conversa. A maioria de nós diz: oi, tudo bem, como vai? Mas ninguém espera a resposta para saber como vai. É um problema nosso, é um problema do nosso tempo. Tudo agora é vezes 2, o áudio é vezes 2, os vídeos precisam ser curtos, as coisas precisam ser rápidas, mas as nossas vidas são muito mais complicadas para poder interpretar em 2x. Nós precisamos desse tempo. E o único que tem tempo para nós, na maioria das vezes, é o Senhor, que não coloca você no 2x para saber o que você precisa. Ele para e Ele ouve você, Ele se importa com você, Ele sabe aquilo que a gente sente. O problema é que às vezes nem sabemos que precisamos orar. Quantos de nós estamos vivendo vidas destruídas que não sabemos por que chegamos nesse lugar? Quantos de nós somos
cruéis, porque não sabemos como fomos parar nesse lugar. Nós não conseguimos fazer a linha do tempo. A gente está perdido na nossa própria história. Porque eu sou o que sou, porque faço o que faço, porque cheguei nesse lugar, o que foi que aconteceu? E aí a gente começa a tentar voltar e a gente não se acha no caminho, porque nós não temos o poder para fazer isso sozinho. E eu vou te dizer, lindo, o melhor psicólogo do mundo também não consegue, porque tem coisas na nossa história que estão tão escondidas que nem a gente consegue mais achar. Eu sei que é complicado no começo, mas eu vou te contar a minha versão dos fatos. Todos nós aqui temos passado. Todos nós aqui temos histórias, todos nós. E todos nós temos histórias que não queremos que sejam as nossas histórias. Todos nós temos dores que nós não queremos que sejam as nossas dores. Mas quando a gente menos percebe, a gente está vivendo exatamente no mesmo lugar, falando exatamente da mesma forma. E aqui eu me lembro de algo rápido, e eu preciso só mostrar para você que você não é o acaso, você não é o incomum, você não é a exceção. Não, nós somos seres humanos e todo mundo é igual. Eu conheci a minha esposa, minha primeira namorada, casei com ela, tive um encontro com Jesus antes de tudo isso. Fizemos muitos propósitos com o Senhor. O Jesus curou a nossa família. O Senhor nos deu a oportunidade de viver uma nova história. Só que eu havia dentro do meu coração um background que a Paula não sabia, que não era notícia para ninguém, que ninguém contava, e que para mim nem fazia mais tanto sentido lembrar. Nasceu meu primeiro filho, João, e ele foi a minha maior alegria da minha vida, porque ele era o símbolo do favor de Deus sobre a minha casa. Ele era o símbolo que Deus havia feito algo de verdade dentro de mim. O dia que João nasceu, a minha vida começou. Eu sei que é difícil de talvez explicar, mas olha, o dia que o meu filho nasceu, eu me lembro que nas semanas que antecediam, eu dizia para minha esposa: eu estou sentindo o cheiro de uma coisa nova, eu estou sentindo o cheiro de algo novo, Deus vai fazer alguma coisa diferente. Final de 2017 foi onde eu senti essas coisas. 14 de dezembro de 2017, meu filho nasceu. Fevereiro de 2018, eu estava gravando a primeira série para o YouTube. 3 glória a Deus, irmão. Eu vou dizer, eu estava gravando a primeira série para o YouTube, e esse foi o banco que eu usei para gravar a primeira série. Esse aqui. E sabe por que eu trouxe ele? Porque o Espírito Santo falou comigo durante alguns meses agora, dos últimos 2 meses. Ele dizia: eu estou com saudade do menino que começou. Eu estou com saudade daquele garoto. Eu estou com saudade dele. Então eu falei para o Senhor: então esse garoto está voltando, e eu estou voltando para esse lugar onde tinham 30 pessoas sentadas no chão. Não tinha 10 milhões numa placa, mas tinha alguém cheio do Espírito Santo, salvo, transformado pelo poder do Evangelho. E isso é o amor de Jesus que nos constrange. Mas deixa eu continuar. 2018, então, a nossa vida mudou. Meu filho começou a viajar com a gente. Quantas vezes eu me lembro de acordar de madrugada com a minha esposa para pegar aviões, ela dando mamar, respondendo mensagens no WhatsApp, e a gente vivendo o melhor de Deus. Só que, eu não percebia o que eu estava semeando no meu filho. Teve um dia que meu filho acordou de uma maneira diferente, e ele provocou demais a minha ira. E naquele dia o meu filho descobriu que existia algo dentro de mim que não estava curado. Eu me irei, eu me transformei, e eu virei o homem que me educou. E meu filho não merecia aquele homem. Eu tirei meu filho do chão com muita ira. Comecei a subir as escadas da minha casa, e minha esposa me fez só uma pergunta: o que está acontecendo contigo? E o Espírito Santo falou no meu coração: você vai fazer igual? Naquele dia eu descobri que tinha um tapete na minha alma, que estava cheio de sujeira escondido debaixo, e que eu não havia passado por lá. Eu tinha passado batido naquele lugar, eu não tinha visto que tinha sujeira lá. E o meu filho, que é inocente, que não sabia de absolutamente nada, estava experimentando de uma ira desmedida, porque o pai dele estava só reproduzindo
não estava criando algo diferente. Eu me lembro que naquele dia foi o maior tratamento de choque que Deus fez comigo. Eu subi e quando aquela voz falou, meu corpo amoleceu inteiro. Eu tive que cuidar para o João não cair do meu colo, mas quando eu cheguei com ele na cama, eu olhei para o meu filho e ele soluçava e tremia, porque nunca tinha visto aquela versão do pai. Eu disse para ele: filho, me perdoa, rápido, me perdoa. Eu perguntei para ele: o que você acha? Vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente, filho. E meu filho aliviou o corpinho dele, eu abracei ele. Naquele dia, uma parte da minha vida começou a ser curada. Eu vou deixar mais claro: você pode ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher de Deus, mas às vezes existem tapetes que lá de baixo tem sujeiras que você ainda não curou, tem lixos que você carrega dentro de você e que afeta quem veio depois. Sabe qual é o problema? É porque nós que fomos feridos temos uma grande dificuldade de amar como se nunca tivesse sido ferido. Eu vou clarear isso para você. A maior missão de alguém que foi achado por Jesus é amar como se nunca tivesse sido ferido. Eu vou melhorar. Meu lindo, você não é culpado de todo o mal que você recebeu. A culpa não é sua se te trataram mal. A culpa não é sua se abusaram de você, rejeitaram você, abandonaram você. Mas a culpa será sua de que se alguém veio antes ou depois de você e essa pessoa pagar o preço que ela não precisa porque você não aceitou ser curado. Quando carregamos esses lixos dentro de nós, nós sentenciamos a próxima geração a viver o mesmo resultado que a gente está vivendo. Eu não sei você, mas o meu desespero é dizer: Deus, mostra onde estão os lixos escondidos dentro de mim. Eu não quero passar isso para diante. Eu não quero que isso seja os crivos das minhas escolhas. Eu não quero que isso afete os meus filhos. Eu não quero que isso afete a minha história. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, não o resultado daquilo que me feriu. Eu quero viver a cura que o Senhor tem para minha história, e que essa cura alcance aqueles que chegaram depois de mim. Meu Deus, isso é a coisa mais poderosa da nossa vida. O problema é, nós não sabemos aonde estão as sujeiras. Nós precisamos de algo maior. Nós precisamos de algo maior. E eu vou dizer para você o que você precisa. Nós precisamos, eu também preciso, do Espírito Santo dentro de nós. 10 aleluia. Eu estou com saudade daquela igreja do primeiro momento. Eu vou melhorar, vou dizer de novo: nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós, porque a Bíblia diz que essa é a função dele. É ele que nos convence, é ele que nos convence, é ele que nos mostra, é ele que nos faz achar esses lugares. Porque veja, quando nós entendemos isso, os nossos filhos não precisam pagar pelos erros de quem veio antes. Ah, lindo se você entender essa palavra. Se você deixar que o Espírito Santo entre em você, e se você for intencional, você não está curando só você, você está curando os teus filhos, os filhos dos teus filhos e as gerações que vêm depois. Alguém precisava dizer para Abraão, Abraão, mente não, Abraão, mente não, Abraão. Isaac está vendo, Isaac vai saber dessa história e talvez ache que é normal. Ei, lindo, não faça dessa mesma maneira com o teu filho, porque o teu neto vai sofrer da mesma maneira. Você não precisa agir dessa forma, você não precisa reproduzir, você não precisa jogar o lixo em quem é, sabe, não precisa. O problema nosso é que quem anda com lixo tem cheiro. Eu sei que é ruim de glorificar a Deus por isso, mas quem anda com a presença do Espírito Santo tem cheiro da presença do Espírito Santo. Mas quem anda com lixo tem cheiro de lixo. Meu Deus, quantas amarguras que a gente vê. Minha esposa postou algo essa semana e ela estava dizendo que ela fez faculdade, ela estudou e ela é dólar. Minha esposa é dólar. E eu sempre sonhei que ela fosse a mãe dos meus filhos, e eu sei que para isso é necessário ter condição. Ninguém falou que não é sobre isso. Mas para uma mulher, ainda mais na geração onde o empoderamento feminino é uma verdade eminente, para uma mulher dizer que é dólar parece que é uma vergonha às vezes.
Por que você não trabalha? Por que você não produz? É isso que alguém diz, é a cobrança de alguém. Mas a minha esposa estava dizendo: olha, eu aprendi no Senhor que há valor naquilo que eu faço. Há valor em cuidar dos meus filhos. Há valor de educá-los na presença do Senhor. E aí minha esposa começou a comentar comigo: amor, estou recebendo tanto testemunho, tanta coisa linda. E uma pessoa comentou: tome cuidado com a maneira que você fala. Eu fiquei com vergonha vendo você falar, porque não é vergonha nenhuma ser chamado de idolar. Quem dera eu fosse idolar. Ela dizendo. A esposa não estava falando nada disso. Ela estava falando que o Senhor havia curado ela. Ela não estava falando que está errado quem trabalha. Não, ela só estava dizendo. E aí essa mulher começou a dizer: porque você tem ajuda, é fácil para você, porque você tem condição. E aí minha esposa ficou triste com aquilo. Eu falei para ela: não, amor, isso é cheiro do que ela carrega. É cheiro do que ela tem. Isso é resultado de traumas. Era o sonho dela mesmo. E porque ela não conseguiu, ela acha errado que alguém consiga. Ela acha errado você falar que Deus te deu esse privilégio, mas que você demorou para entender. É porque quem tem dores vê o mundo com dores. Eu vou ser mais claro com você: quem só fala de dinheiro ama muito, tem pouco. Então essa pessoa acha errado que os outros prosperem. Por quê? Porque existe uma dor, um lixo de miséria dentro dele que foi semeado lá atrás. É fácil de ler as pessoas. Aquilo que a gente repudia normalmente é o que nos causa aqui dentro problema. Eu queria ser mais específico, mas talvez eu seria ofensivo. Mas muitos de nós não somos livres porque estamos cheios de lixo aqui dentro. E eu vou te dizer uma coisa que me assustou profundamente. A maioria das pessoas que foram abusadas, rejeitadas, foram alvo de violência, se sentem culpadas. Você sabia disso? Se você conversar com uma pessoa que teve uma infância ruim, de muita violência, de muito problema, ela vai dizer: eu tenho culpa disso. Ela não sabe nem dizer porquê, mas ela se sente culpada. Ela não consegue colocar para fora, ela se esconde. Ela prefere esconder aqui dentro do que botar para fora para tentar ser curado, sabe? Ela só esconde. E isso vai deixando um cheiro, um resíduo aqui dentro. E que quando a pessoa percebe, aquilo começou a sair para fora através das nossas decisões, através das nossas atitudes. E quando a gente percebe, a nossa vida já está um caos absurdo. Eu preciso te dizer, meu lindo, que nós precisamos tirar os pesos do nosso coração. 10, aleluia. Eu vou dizer de novo: nós precisamos tirar os pesos do nosso coração. Tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que nos feriu, tudo aquilo que nos deixou sujo, tudo aquilo que veio para nos envergonhar, todas as palavras que vieram para nos destruir, nós precisamos tirar para fora do nosso coração. Joga para fora. E se talvez você se sente culpado e acha que é culpado você por ter recebido tal palavra, eu quero dizer, meu lindo, você precisa perdoar. E não é perdoar só quem te feriu, é perdoar você. O caminho do perdão, ele é duplo. Se você perdoa o outro e não se perdoa, você é escravo da dor na mesma intensidade. Se você só se perdoa e não perdoa o outro, você é escravo do outro. Agora, quando você se perdoa, quando você perdoa o outro, você é livre no Senhor Jesus. E nada pode parar você mais. Então, o nosso tempo é tempo de faxina. Porque você é o que é, porque você faz o que você faz, porque você está onde você está na vida. Para pensar que às vezes a sua vida não foi para frente há tanto tempo, porque às vezes tem coisas dentro de você que foram semeadas e que você acreditou profundamente e que hoje paralisam você. Nós temos uma equipe de trabalho. E dentro da nossa equipe, uma pessoa que nós amamos da nossa equipe, ele sempre tem uma resposta pronta. E nós estamos ajudando ele, mas ele sempre diz a mesma coisa: é muito difícil, não pode, não consigo, não dá. Não pode, não consigo, não dá.
Não pode, não consigo, não dá. Resultado, durante muito tempo, não pode, não conseguiu, não deu. Não deu, não conseguiu, entende? Por quê? Tá lá dentro ainda. Aí o Espírito Santo vem e diz: ei, lindo, você consegue, você pode, vai dar certo. Não, eu vou melhorar, vamos de novo. Aquilo que foi semeado dentro de nós, o lixo que foi colocado aqui dentro, diz: você não pode, você não merece, você não vai conseguir, você é fraco demais, você é pequeno, você não merece. E aí o Espírito Santo entra dentro de você e diz: tira isso, tira pra fora. Você pode, você consegue, você merece, eu tô junto com você, vai dar certo. Sabe, aquilo que te limitava não tem mais o poder de te paralisar. Porque quando o Espírito Santo entra dentro de você, aquilo que era mentira, ele tira de dentro de você e coloca verdades que te colocam na fenda da rocha. E aquilo que veio para te parar não tem mais poder sobre você. O negócio é: tire os lixos de dentro de você. Não deixe isso filtrar as tuas escolhas. Sabe, dê um contra um alt del. Volta do começo. Sabe qual que é o mais maravilhoso? Quando a gente tira o lixo de dentro, a gente precisa colocar em algum lugar. Não é ninguém. Vamos lá. Quando você tira o lixo, você precisa colocar em algum lugar. Coloca onde? Parabéns, vocês erraram todos. É isso que a gente tem dificuldade. Porque tem lixo que a gente tem apego, já viu? Tem lixo que a gente faz questão de não jogar fora. E tem gente que joga fora e volta no mesmo lixo para ver se está lá ainda. Ai, meu Deus, que vontade de falar mais coisa. Ai, meu Deus, tem lixo da nossa vida que a gente tira e volta no final do dia para buscar. Tem lixo que a gente termina. Oh, meu Deus, peraí, eu falei a palavra errada. Tem decisões que a gente diz que não vai mais fazer e no final do dia a gente volta a fazer igual. Sabe por quê? Porque a gente coloca na visão do nosso alcance. Lixo a gente coloca onde a gente nunca mais vai ver. Quando nós depositamos aos pés da cruz tudo aquilo que nos paralisou, quando nós colocamos na presença de Jesus tudo aquilo que tinha um poder para nos parar, quando nós depositamos nas mãos do Senhor, a Bíblia diz que Ele lança fora para sempre. Lixo não é para ser reciclado, não esse. Esse é para ser jogado fora. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor, nós tiramos aquilo de dentro de nós. E quando colocamos na mão dele, sai o cheiro, sai as consequências, sai tudo. E aí, lindo, a gente vai ter que fazer só um pequeno olhar para ver se não tem fragmento de lixo em quem acabou de chegar na nossa vida e que talvez possa ter partido de dentro de nós. Nosso esforço é limpar o nosso coração rápido, para que a gente seja uma geração leve, que caminhe sem peso, que caminhe de maneira cheia do Espírito Santo. Quando você olha à sua volta, rapidamente você vê quem está sobrecarregado e quem está aliviado. Eu não sei você, mas eu quero ser parte daqueles que caminham aliviados. Ai, que sensação boa. Eu não quero carregar culpa dentro de mim, eu não quero ter peso dentro de mim, eu não quero ter cheiro de lixo, não, eu quero ser livre, eu quero caminhar na presença dEle. Coloca onde o lixo? Coloca na presença dEle e diz: Jesus, não quero aqui dentro. Pega, incinera, coloca fora, faz o que o Senhor quiser, leva para longe de mim. Então a Bíblia diz que isso é produzido descanso, refrigério da nossa alma. E aí, bom, aí nós tiramos a sentença de quem vai vir depois. É mais ou menos isso. Tudo o que você permite que Deus cure dentro de você, tudo que Deus permite, eu vou refazer. Todo lixo que você tira para fora de você, toda a cura que você permite que Deus realize dentro de você, tudo aquilo que você permite que Deus faça na sua geração, todas as dores que você viveu,
todas as lágrimas que rolaram do seu rosto, todas as tristezas que você passou, os teus filhos não vão passar. Meu Deus, não, pelo amor de Deus, é voar agora. Os teus filhos não vão chorar pelas mesmas dores que você chorou, não vão ter as lágrimas que você teve, não vão viver ofendido como você viveu. Todas as áreas que você for livre, os teus filhos nascerão livres, e a geração que vem depois será livre de maneira completa. Aleluia! Ei, lindo! Acorda logo, quanto antes você limpa o seu coração e emoções ruins são jogadas para fora, mais leve, mais rápido você vai caminhar e vai correr. Tem uma pequena curiosidade: aviões têm uma pista de decolagem, e quando estão muito pesados precisam de muito tempo para decolar. Mas um avião leve, com combustível na medida certa, decola em pista curta, pousa em pista curta. Nada pode pará-lo, pistas não podem detê-lo. Por quê? Porque ele está na hora certa, na medida certa, na dosagem correta. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Deus quer fazer você voar alto, Deus quer fazer você ir longe, Deus quer fazer você ter uma vida plena na presença do Espírito Santo. Mas antes de te levar para esse lugar, Ele vai tirar de dentro de você tudo aquilo que te pesa, tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que tenta governar as tuas decisões e te colocar para longe dele. Ele vai arrancar de dentro de você, vai jogar para fora, e aquilo que está pesado vai ficar leve, e aquilo que demoraria para voar, vai voar tão alto que ninguém vai conseguir achar você. E aí a gente ora agora, porque eu já me empolguei e falei demais. Daí o que eu faço quando terminar? Examine o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Diga: Jesus, tá sujo, eu acho. Eu não sei aonde está o problema, mas algum problema deve ter. Eu quero que a minha vida avance, Jesus. Eu não quero que as gerações que venham depois sejam um reflexo daquilo que me feriu. Jesus, eu quero ser livre de verdade. Amado Jesus, por favor, Pai, mostra para nós aonde estão os agentes paralisadores da nossa história, aonde estão os nossos traumas, aonde estão aquilo que governa o nosso coração, e leva para fora da nossa história, Jesus. Senhor, nós não queremos reproduzir o sofrimento dos nossos filhos, dos nossos amigos, na nossa geração. Nós queremos ser curados de maneira plena e completa. Não haverá peso dentro de nós, não haverá governo do mal na nossa história, Jesus. Os nossos traumas não vão tomar decisões no nosso lugar, as nossas dores não vão tomar decisões no nosso lugar, porque nós seremos livres.